Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live número 2 da Live Terapia. Estamos aqui para distribuir uma dose de esperança, para que a gente tenha foco pela manhã, para que a gente ganhe direcionamento, para que a gente saiba o porquê e o para quem que nós estamos acordando, estamos nos movimentando. Sejam muito bem-vindas! Thalita, minha linda, Dani, que saudade, Dani, recebe um abração aí, gostosa. Alice, gostoso, Ju, que saudade de você também, que delícia. Gente, sejam muito bem-vindas, viu? Com muita alegria mesmo que eu venho aqui bater um papo com vocês. É meia horinha de live, então nós vamos ficar aqui juntas agora das 6h30 às 7h. Pega lá seu papel, sua caneta, anota, porque vai valer a pena, viu? Nós vamos ter uma conversa aí que vai te dar um boost de esperança, de energia, para que a gente possa enfrentar a nossa vida e ganhar, né? Vencer, porque já tá ganha no céu, agora a gente precisa ganhar aqui, materializar aqui na Terra. Bom dia, Paola, Ana, lindona. Bom dia, Lilian. Ó, deixa eu só fixar aqui o nosso tema e eu já vou começar pra gente aproveitar o tempo, tá? Qual que é o título hoje da live? O tema é Torne a sua circunstância sua melhor amiga. Olha só, de onde que veio esse tema? Esse tema aqui veio de uma conversa que eu tive com uma paciente minha. Torne a sua circunstância sua melhor amiga. Semana passada, deixa eu colocar aqui, e ela me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela falou assim: Ludo, como que eu faço diante disso tudo que eu tô vivendo para então fazer o bem, para que eu haja de uma forma boa, para que eu tenha alegria diante de tanta tristeza, de tanta dificuldade, né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, combinado? Então vamos ficar juntinho. Gente, meu marido entrou, lindão, então agora podemos começar. Vamos encaminhar essa live, tá? Pessoal, vamos acordar, 6h30 da manhã, tá na hora de acordar. Gente, então vamos começar. Quando a gente fala de circunstância, o Ortega y Gasset, ele é um filósofo espanhol, ele tem uma frase que é bem legal. Eu não vou ficar teórica, tá? Nós vamos para a prática. Mas eu vou trazer isso aqui só pra gente pegar como diretriz. Ele fala assim: eu sou eu e a minha circunstância. Não sei se você já escutou isso, mas é uma frase que interessantíssima, que nos situa no mundo, nos situa na realidade. Não existe uma ludoana fora do mundo que eu vivo, fora da realidade que eu vivo, fora do chão que eu piso, né? Então, olha só, não existe. Então, a gente tá aqui, a gente tá situado nessa realidade. Então, o Ortega, ele fala, inclusive, que a realidade, ela é como se fosse um cordão umbilical, tá? É um cordão umbilical que nos liga ao mundo, né? E que liga todo o universo. Então, olha que coisa mais linda. Às vezes a gente briga com o nosso passado, ou a gente fica muito ansioso por causa do futuro, né? A gente fica ali divagando, a gente fica navegando com as nossas ideias e a gente esquece que tem um chão que a gente pisa hoje e que ele precisa ser ganho hoje, ele precisa ser vivenciado hoje. A gente não pode se desconectar disso. E esse chão de hoje, essa circunstância de hoje, ela tem um pedaço do passado, ela é feita de um pedaço de passado, mas ela também é feita de um pedaço de futuro. Olha que coisa linda. O seu presente hoje, então, ele é feito de coisas que aconteceram na sua vida ontem e já aconteceram uns anos atrás e coisas que vão acontecer. Porque a sua mente, ela recheia, ela capta todas essas coisas e a partir disso agora você vai se movimentar. Então, quando você acordou, provavelmente você acordou com um hábito, né? Você já acordou organizada com aquelas coisas que você faz, com aquilo que você gostaria de fazer, com tarefas, com atividades. Então, a gente acorda para um para quê, nós vimos isso na nossa última live, ou para um para quem. É isso que vai nos movimentar, é isso que vai nos motivar. Faz sentido? Então, a gente precisa, na noite anterior, já estabelecer o nosso para quê ou o nosso para quem, porque é isso que vai dar força, é isso que vai dar ânimo, é isso que vai dar foco, é isso que vai dar direção. Essa é a minha circunstância. Então, a circunstância hoje tá aí, ó. Na hora que você olhar em volta, eu tô aqui vendo a minha casa, eu vejo o que eu tenho que fazer. Onde que a vida tá me chamando? Quando a gente está imaturo, quando a gente está no mundo da fantasia, e algumas vezes a gente volta para esse lugar, né? Todos nós voltamos para esse lugar. Me conta aí se a gente não volta, né? Mesmo sem querer, a gente volta. O que a gente faz? A gente começa a brigar com a circunstância. A gente começa a se
conformar com a realidade. Às vezes acontece alguma situação na nossa vida e a gente fala assim, nossa, eu não acredito que esse negócio aconteceu comigo. Meu Deus, mas justo comigo? E a gente fica ali meio que lutando, né? Na clínica isso é muito comum, as pessoas chegam contando situações do que o outro fez, ou um trabalho que perdeu, alguma ausência, alguma dor circunstancial, algo que aconteceu. Gente, é sobre isso que a gente precisa falar hoje, porque olha só, isso está fora de mim. Existem coisas, presta atenção, existem coisas que estão fora do meu controle. Vamos pensar em 2 círculos, só para esse negócio ficar didático. Pensa aí na sua vida, como se a gente tivesse 2 círculos, tá? O primeiro círculo, ele é um círculo, vamos fazer o círculo grandão primeiro. É um círculo grandão que tem todas as coisas, que tem seu mundo. Então tem aqui o que as pessoas fazem, as coisas que acontecem, como que a vida vai andando, vai caminhando. Esse é o círculo grandão, tá? Isso aqui tá fora do seu controle. Isso aqui tá fora do seu controle. Então, meu dia vão acontecer várias coisas, várias situações que são inesperadas, que são acontecimentos, coisas que eu não controlo. Agora, então esse é o todo, esse é o grandão. Então a realidade ela é gigante, a realidade ela é enorme, ela é cheia de possibilidade. A realidade ela pega uma amplitude, né, de coisas que vai muito além de mim, concorda? E aí agora tem um círculo menor. Esse círculo menor, isso aqui é uma atividade legal pra gente fazer. Às vezes eu passo ela pro paciente. Então aqui tá o grandão. O que é o grandão da sua vida? A gente precisa pensar sobre isso. Quais que são as coisas grandes aqui que estão em volta? Qual que é a sua realidade? Então, a minha realidade, vou dar um exemplo para vocês, tá? Porque isso aqui é bem legal. A minha realidade, eu tenho 2 crianças, eu tenho meu marido, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, né? Então, aqui tá a minha realidade, isso aqui tá tudo fora. Eu tenho meus pais que moram em outro país, eu tenho meu irmão, então isso aqui entra tudo na minha realidade, tá? Aí, agora, a gente tem um círculo menorzinho. Esse círculo menorzinho são as coisas que estão sobre a minha influência direta. Que é o quê? Que são os meus pensamentos, que é o meu comportamento, que são as minhas decisões diante dessa situação grandona. Olha que coisa linda, gente. Por que é tão legal separar isso? Por que isso aqui é um exercício bom da gente fazer? Porque quando eu separo essas 2 coisas, eu começo a ter a noção, a consciência de que existem coisas que estão para muito além de mim, que são intocáveis. Eu não mexo, eu não encosto, isso não depende de mim. E muitas vezes, minhas lindas e meus lindos, que eu tô vendo que tem homens aqui com a gente também, né? Meu marido tá aí. Muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa angústia é porque a gente quer transformar, a gente quer mudar isso que tá aqui de fora. Isso que tá nesse círculo grandão. E isso eu não mexo, isso eu não mudo. O que eu mudo? Eu mudo isso aqui. E aí, Frankl, ele tem uma frase. Então, ó, isso é uma atividade, um exercício, né? Você precisa separar aí na sua cabeça, na sua casa, põe isso no papel. O que é grande e que eu não mexo, que talvez eu tô sofrendo, e o que é pequeno, que tá no meu controle, que tá na minha mão e que talvez eu não tô fazendo. Porque se você fica preocupada com grandão, se você fica lá indignada com coisas que não estão sob o seu domínio, que não estão sob a sua influência, provavelmente você não está fazendo aquilo que é para você fazer, aquilo que está no menorzinho, viu? E isso é uma irresponsabilidade nossa com a vida. Então, a primeira chacoalhada aqui da manhã é para você dar uma olhada, uma sentada na sua realidade. Qual que é a minha realidade? O que eu estou brigando, o que eu estou indignada e o que eu vou aceitar. E a partir dessa aceitação, gente, uma aceitação não é uma conformidade, ok? Faz sentido? Eu aceitar algo não quer dizer que eu me conformo com algo. Não preciso me conformar, mas eu tenho que aceitar. Porque quando eu aceito, então agora eu me movimento. Agora eu faço algo, agora eu penso sobre aquilo. Porque enquanto eu tô lutando com aquilo, não existe diálogo, não existe mudança, não existe ação. Vocês conversaram muito comigo depois da live de segunda-feira. Luda, eu quero agir. Como que eu ajo? Como que eu faço para agir? A primeira coisa pra gente agir é a gente pôr os 2 pés na realidade. É a gente olhar para as coisas e aceitar as coisas. Entender que existe um mundo que tá aí para além de mim. Quando eu não estiver aqui, gente, a rainha da Inglaterra faleceu. No outro dia, eu lembro direitinho, no outro dia eu acordei e tava com sol. E eu falei assim, poxa vida, a rainha da Inglaterra faleceu. E amanheceu um dia normal, com sol.
os passarinhos continuam cantando, as crianças vão para a escola, a vida continua, existe uma vida para além da gente, ok? Agora, quem que estou sendo eu na vida? Isso aqui a gente precisa responder, porque quem sou eu diante das circunstâncias? Como que eu faço as circunstâncias a minha melhor amiga? Entendendo que as circunstâncias estão ali, me convocando para que eu dê uma resposta. E aí tem a frase de Frankl, né, que eu trouxe aqui atrás que eu ia falar para vocês. Ele fala assim, que quando a gente não consegue alterar uma circunstância, quando a gente não consegue mudar uma situação, precisa mudar a mim. Eu preciso mudar. Eu preciso olhar para mim e falar assim, epa, peraí, a vida aqui tá me exigindo algo. Eu preciso me posicionar de determinada maneira. E quem você eu? E isso é uma decisão. Tudo na sua vida é uma decisão, gente. Tudo passa por escolha. Se nós somos adultos, nós temos uma responsabilidade de nos posicionar com muita seriedade diante da vida e de trazer uma resposta firme, uma resposta digna, uma resposta que esteja à altura da nossa maturidade, à altura do nosso chamado, à altura da nossa missão. Dona, mas eu não tenho maturidade para isso. Então você corre atrás, você desenvolve, você se estica. É você tomar a decisão. Quem eu quero ser? Porque, gente, às vezes numa situação de morte, né? A gente perde alguém da nossa família. A gente precisa decidir quem nós vamos ser. Nós vamos ser aquela que vai se desesperar e vai precisar de ajuda, vai precisar de socorro. Ou nós vamos ser aquela que vai apoiar as pessoas ao nosso redor. Que vai estar lá firme. Que vai falar, não, eu vou orar com você. Deus vai trazer força. Deus vai trazer conforto para nós, eu vou estar aqui do seu lado. Não te largo, seguro sua mão e não te largo. Nós vamos ser essa ou a gente é que desespera? A gente é que fala mal dos outros na roda ou a gente é que leva uma palavra de não, gente, peraí, tem um outro lado para olhar. Isso tudo são decisões, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Faz sentido, gente? Deixa eu ler aqui, Paulinha, linda, que saudade. Thalita, faz sentido, good morning, bom dia, Aparecida. Então tá fazendo sentido, né? Então a gente tem um chão, tá? E a gente precisa andar nesse chão. Andar nesse chão é responder à altura do chão. Então agora eu quero que você olhe para sua vida. Isso aqui é uma live terapia, um momento de reflexão. Eu quero que você olhe para sua vida e olhe aí para o chão. O que o chão hoje está te exigindo? O que as pessoas à sua volta estão te exigindo? O que tarefas, projetos, o que a vida tem chamado. Gente, tem uma história do Frankl, né? Quem me segue há um tempo já conhece, eu já trouxe isso algumas vezes. Eu quero muito indicar para vocês, deixa eu mostrar aqui o livro. Quem é paciente meu também sabe que eu já indiquei. Nós vamos estudar bastante esse livro aqui junto, tá? Ó, é o Em Busca de Sentido. Quem quiser tira um print aí, depois vocês podem encontrá-lo para comprar. É um livro incrível e conta a história desse homem. E eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque às vezes a gente olha para nossa vida e a gente fala assim, Ludo, mas você não sabe o que eu tô passando. Você tá falando aí que eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que encontrar força, eu tenho que encontrar energia, eu tenho que dar a melhor resposta, mas você não sabe a minha dor. E aí eu quero te contar rapidamente a história desse homem, um médico vianense, que nasceu em 1905 e ele faleceu em 1997. Por que é importante essa data? Porque o Frankl, ele pisou em 2 guerras mundiais. Gente, vocês imaginam a gente nascer numa época que as 2 grandes guerras mundiais acontecem, né? E como se isso não bastasse, ele abre o consultório dele em 1937. Em 1938, os nazistas começam a invadir a Áustria. Isso quer dizer o quê? Pensa só, gente, vamos nos situar nesse negócio. Você acabou de abrir seu negocinho, abriu sua portinha, seu coração cheio de esperança, cheio de vontade, cheio de gana, as coisas vão dar certo, pererê. E aí explode uma guerra. Nós passamos por isso agora, né, numa pandemia. Quantas pessoas acabaram de abrir um negócio e me surge uma pandemia? Ou então você acaba de falar assim, vou cuidar desse casamento, agora esse negócio vai dar certo, e aí acontece algo. Às vezes vem uma traição, às vezes vem um pedido de divórcio, e aí você fala assim, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer agora? E aí é muito bonito quando a gente pensa em Frankl, porque Frankl, ele tinha os pais dele,
E ele foi, inclusive, convidado para ir para os Estados Unidos, porque como ele era um cara muito culto, né, muito influente, estava ali estudando, trabalhando, ele era diretor de uma policlínica, e aí os Estados Unidos convidaram ele, a faculdade dos Estados Unidos falou assim, vem para cá, fica aqui com a gente, senão você vai para um campo de concentração, e aí todo o seu saber, tudo aquilo que você tem para contribuir para o mundo vai ser perdido. Né? Minhas lindas, todos nós temos muitas contribuições para dar para o mundo. E às vezes a gente perde, a gente não faz essas contribuições porque a gente fica perdido nas nossas dores. E nós não podemos nos permitir ficar ali, preso nas nossas dores. A gente precisa se libertar de situações que realmente aconteceram na nossa vida, situações que foram difíceis, mas que ainda assim guardam um sentido. É esse o convite aqui para vocês. Não é que vocês neguem a realidade de vocês, não é que vocês fujam da realidade de vocês. Franklin não fugiu da realidade dele. Mas é que vocês encontrem um sentido naquilo, um sentido na dor, um sentido no sofrimento, um sentido na dificuldade. Porque vai ter sofrimento. Tá lá em João, né? Quando Jesus fala, ele fala assim, nesse mundo tereis aflições. Nós vamos ter dificuldade, todo mundo vai ter. Então é dado. Mas eu venci o mundo. Vocês vão ter aflição, mas existe uma porta de saída. Existe um jeito, existe uma esperança. Eu quero destrinchar esse versículo depois com vocês. E aí, olha só, eu tô contando então para vocês de um homem que estava com o coração cheio de esperança. Franklin se casa, ele tinha acabado de se casar, a esposa dele engravida. Eles são obrigados a abortar por conta do nazismo. Eles exigem que ela aborte. E eles vão para um campo de concentração. E olha que interessante, né? Tem uma história bem interessante nisso, que eu já contei algumas vezes também, que é quando ele pensa, eu vou para os Estados Unidos ou eu fico? E ele decide ficar, porque ele estava andando, e aí ele vai para a casa do pai dele, ele chega na casa do pai dele, tem uma pedra, uma pedra que veio de uma explosão, e ele fala assim, pai, o que é isso aí em cima do seu móvel? Aí o pai fala assim, isso aqui, meu filho, é porque eu estava passando ali perto da sinagoga, e eu peguei, uma bomba explodiu a sinagoga, e eu peguei porque eu sei, isso aqui é um pedaço de um mandamento, e eu sei exatamente que mandamento que é esse aqui. E aí, você quer saber? E Franklin fala, quero. E aí o pai fala, é um mandamento para honrar pai e mãe. E aí Franklin ali naquele momento ele entende que ele tinha que ficar. Ele estava falando com Deus, né? Vou, fico, mas ele entende que ele tem que ficar. Ele entende que ele tem um chamado, que ele tem uma missão. E ele pensa assim, poxa vida, eu preciso ficar porque eu tenho condição de ajudar meu povo. Eu tenho condição de suportar meu povo. Gente, vocês percebem que ao invés desse homem ficar olhando, ó, vida aos céus, estou no meio da guerra, vamos falar de guerra, vamos falar que as coisas só vão ficar pior, vamos amontoar aqui para contar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, como que eu nasci nesse tempo. Ele não estava indignado com a realidade, ele não estava debatendo com a circunstância. E esse é meu convite para você, para de lutar com a sua realidade, para de se indignar, de achar que você é a última... É o cocô do cavalo. A gente falava quando era criança, né? É o mosquito do cocô do cavalo. Você não é o mosquito do cocô do cavalo. Se existe essa circunstância na sua vida, aí também existe uma saída. Aí também existe uma esperança. Aí também existe um sentido. E nós precisamos estar atentos. A gente precisa aguçar nosso olhar para que a gente tenha uma atitude de braveza, uma atitude de coragem, uma atitude de otimismo. Porque isso, gente, isso vai contando, isso vai construindo quem nós somos como pessoas. Você pode ter sido a pessoa mais covarde até ontem. E hoje você tem a condição de mudar o rumo da sua história. Hoje você tem a condição de falar assim, eu não vou ser mais a pessoa que reclama. Gente, que é uma coisa pior na vida, é reclamação. Toda pessoa que reclama, ela está se indignando com a realidade, ela está perdendo tempo. Para de reclamar, toma essa decisão. Não vou reclamar mais, eu vou estar atento, eu vou abrir meus dois olhos para tudo que me acontecer. Eu pego esse compromisso comigo. Me conta aí, quem que faz esse compromisso? Porque eu quero ver se eu estou aqui perdendo meu tempo ou se nós estamos juntos. Porque olha só, compromisso com a sua vida e com a vida das pessoas que te foram confiadas. Qual que é o compromisso? Um olhar atento,
um olhar que não briga com a realidade, que não quer ser Deus. Gente, toda vez que a gente briga com a realidade, a gente fala assim, ó, Deus, eu saberia fazer melhor, viu, cara? Tá bom desse jeito, não. Toda vez que você escuta alguém reclamando, ali tem uma soberba. De alguém que acha que faria melhor. Gente, se isso tá na sua vida, se essa é a sua circunstância, sabe o que você vai fazer? Você vai incorporar isso na sua biografia, sem luta, sem briga. Você vai incorporar. Ludo não é o melhor na melhor fotografia. Pra Franca também não era. Gente, imagina um homem que se arruma todo dia, vai pro consultório, bonitão, um cara reconhecido, né? As pessoas o admiram e agora de repente ele tá em um vagão lotado de gente, sem os pertences dele, sem a família dele. Mas ele tinha uma atitude. Isso ninguém tira da gente. A sua atitude, a sua maneira de encarar a vida, a sua maneira de lidar com seus problemas, isso ninguém tira de você. Isso é uma preciosidade. Isso é uma preciosidade, o seu olhar sobre as coisas. Gente, isso Deus deu para você, isso é único. Refina isso, melhora isso. A gente tem um mundo que é bom, que é verdadeiro, que é amoroso. A gente precisa calibrar nosso olhar para que a gente entre em contato com essas coisas. Às vezes a gente fica tanto olhando a realidade fria, dura, nua e crua, né? O livro do Frankl tem um capítulo que ele fala da vida nua e crua. Mas não é isso, isso é um pedaço, isso é uma parte. A gente precisa se ir além, a gente precisa transpor, se sobrepor e falar, Deus, deixa eu olhar com seus olhos isso aqui. Derrama o teu amor, Pai, no meu coração, para que eu possa acessar aquilo que o Senhor quer que eu acesse. Para eu ser uma ponte, para que eu seja um instrumento de esperança na vida das pessoas. Mas primeiro o Senhor precisa me encher, a gente precisa se encher primeiro. Gente, e é muito, muito lindo. Olha aqui. Que lindo, Paulinha, amém, viu? Paulinha tá falando aqui que vai fazer, né, esse compromisso com a vida dela. Fabi, tamo junto, Thalita, tamo junto, Ana, tamo junto, bom demais. As lindas, olha só, o que acontece com o Frankl? Ele chega, quando ele chega no campo de concentração, olha que interessante isso aqui, porque às vezes a gente fica assim, Ludo, às vezes eu não sei como fazer. Eu queria tomar algumas ações, mas eu me sinto muito perdida. Então, eu vou te dar aqui uma coisa muito prática, tá? Gente, isso aqui é um papo íntimo. Você precisa refletir e colocar essas coisas em prática depois, tá bom? Fermenta isso aí dentro de você e deixa isso durante o dia. Então, a primeira coisa que a gente falou, que você começar a se posicionar, né? Quem que eu vou ser? Eu vou ser aquele que se desespera no velório ou vou ser aquele que as pessoas vão se apoiar em mim? Eu vou lutar contra a realidade ou eu vou abraçar essa realidade? Eu vou incorporar essa realidade? Isso são decisões, isso é caminho de maturidade, jornada de maturidade, tá? Porque para falar de problema, pagar e fala. Para pagar e fala de problema. Nós somos pessoas humanas. O que a pessoa humana faz? A pessoa humana, ela olha para além do problema. Por quê? Porque a pessoa humana, ela busca o que ela deve ser. E se a gente pode ser santo, a gente não pode aceitar nada menos que isso. Uma frase que eu falei na segunda-feira. Eu não aceito ser menos do que o melhor que eu puder ser. Isso aqui vai ser nosso lema. Vai ser nossa frase carro-chefe. Não aceito ser menos do que o melhor que eu puder ser. Que horas que eu coloco isso em prática? A todo momento, com a realidade que você tem. Então, põe seu pé lá. Começou a reclamar? Não, isso aqui não é para reclamar. Isso aqui é para eu ser melhor do que eu sou. Às vezes você não vai ter recurso. Às vezes você não vai ter recurso. É por isso que a gente precisa de uma assembleia de vozes. A gente precisa de pessoas perto da gente para nos lembrar de capacidades que nem a gente às vezes lembra que a gente tem. E a gente só é capaz da gente se transpor, da gente transcender se nós temos um olhar de esperança. Então, o olhar de esperança aqui é essencial. Olhar o mundo como um lugar bom. Olha só, para eu poder ir finalizando isso aqui. Gente, quando o Frankl chega, e aí eles veem que ele estava em Auschwitz, e ali eles sabiam que tinha crematório, né, que tinha câmera de gás. Então, ir para Auschwitz era quase que ir para a morte. Gente, olha de onde que esse homem saiu. Um renomado médico. De repente, está ali num vagão de trem e vê uma plaqueta. Auschwitz. Está indo para a morte. E aí, quando eles chegam, ele começa a ver alguns prisioneiros que vêm ao encontro deles, que eram mais rechonchudinhos, assim. Tinha as bochechas mais rosadas. Eram um tanto mais gordinhos. E ele fala assim, uai, esse negócio não deve ser tão ruim assim.
né? Se eu tô vendo esse povo aí, não vai ser tão drástico. Só que ele se dá conta de quem que é aquele povo. Aquele povo eram os capos. Quem que eram os capos? Gente, aqui tem um negócio muito legal para sua vida, tá? Vou falar mais isso, a gente já tá terminando. Quem que eram os capos? Os capos eram homens que também eram judeus, que também eram prisioneiros, mas que traíam seu povo dentro do campo de concentração para trabalhar para o nazista. E eles eram mais cruéis, muitas vezes, do que os próprios nazistas. Então, eram dado a eles certa regalia, eles poderiam comer um pouco melhor para maltratar seu próprio povo. Então, os capos, gente, olha só, os capos eram homens que traíam seus valores em troca de um pedaço de pão. Por que isso aqui é tão importante? Porque quando eu falo que você tem que abraçar a realidade, quando eu convoco vocês para ação, para uma responsabilidade, para agir na liberdade de vocês, não é sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Eu tenho essa ideia e eu tenho que viver isso aqui. Isso aqui tem que ser desse jeito. Nós temos valores. Frankl tinha valores. Gente, se eu pegar um médico que acabou de abrir uma clínica, um neurologista, psiquiatra, que estudou a vida inteira, acabou de se casar, tá cheio de sonhos, ele tem um jeito de se portar, um jeito de andar, de repente esse cara tá lá, na realidade, nua e crua, sem nada, sem um relógio no pulso, sem um cinto na cintura, tá lá careca, sem pelo no corpo, foi tomado tudo dele, tudo foi retirado dele. A gente não tem noção do que é viver isso, a gente não sabe o que é viver isso, mas ainda assim ele estava ali digno. Por que ele estava digno? Porque ele tinha consciência que ele era um homem livre. Ana, mas ele não estava preso. Ele estava preso. O corpo dele estava preso. Mas ele tinha consciência que ele tinha liberdade de decidir e de escolher que pessoa que ele iria ser diante daquela circunstância tão sofrida e tão doída. Ele poderia ter se deprimido, ele poderia ter ficado com dó dele, ele poderia ter chorado, ele poderia ter se rebelado contra a realidade. Mas ele decidiu que ele estava ali para ajudar ao próximo. Ele estava ali para compartilhar a migalha de pão dele. E assim Frankl fez. Muitas vezes ele tinha um pedacinho de pão. E se ele visse alguém que estava com mais fome do que ele, ou que estava mais necessitado do que ele dava o pedaço de pão dele. Porque ele não ficava pegado na realidade dele, na circunstância dele. O apego dele eram os valores dele. O que ele deveria fazer, qual era o dever ser, qual era o certo a fazer. Ele não se traiu como os capos se traíram. E, gente, o que isso aqui tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Porque eu falo para vocês e eu falo primeiro para mim. A gente vive para um alguém. Ou a gente vive para quê? Um projeto, uma tarefa, algo que a gente precisa realizar no mundo, mas não é no meu umbigo, é para fora de mim. A nossa atenção, a nossa vida, ela só vai ser realizada, a gente só vai encontrar felicidade quando eu faço algo para além de mim mesma. Cuidado para você não se trair, não trair seus valores, por conta talvez de um prazer momentâneo, por conta de uma vontade de alguma coisa, porque precisa ganhar uma batalha, não pode ficar por baixo, tem sempre que estar por cima. A gente precisa olhar a fotografia inteira. Quero te convidar nesse dia de hoje a olhar para a sua vida, para a sua circunstância e ter a consciência que isso vai passar. Independente do que você está vivendo, isso vai passar. Essa circunstância vai mudar. E você vai mudar com ela, você vai crescer com ela. Seus valores, eles vão ser alcançados. Você vai ser uma pessoa melhor quando toda essa situação difícil finalizar. Você vai estar na rodinha do hamster, sendo a mesma pessoa, vivendo as mesmas coisas, segurando a circunstância, não deixando a circunstância embora, morando no passado. Vocês percebem, gente, que isso aqui é decisão, isso é processo decisório. E toma cuidado, se você também não está se aconselhando com capos, ao invés de se aconselhar com pessoas, homens e mulheres que são honrados, que têm valores, que vivem por valores. Porque os capos vão falar para vocês que não tem sentido no mundo. Que a vida é isso aqui, é pra gente aproveitar, que ela é aqui e agora. E ponto final.
não tem uma dimensão de eternidade, não tem uma dimensão de historiografia, de biografia, de narrativa. Faz sentido, gente? Porque se faz sentido, nossa, como que eu ajo? Onde que eu começo a agir? Em mim! A resposta é em mim. Você vai olhar para você agora. E aquilo que você tem mais fome. Ludo, me sinto tão sozinha, eu tenho fome de amor, eu queria tanto ser amada. Então começa a amar. Aquilo que você tem mais fome, começa a fazer, começa a distribuir. Quantas vezes, gente, a gente deixa de enxergar o outro, porque a gente fica com tanta raiva daquilo que o outro não tá dando pra gente. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente se distancia, porque a gente fica amargurada, a gente fica triste. Mas se a gente começar a dar pro outro amor, carinho, atenção, Ludona, mas não tá me dando de volta. Gente, aí não é o que o outro vai te dar de volta, é o que você vai sentir. Porque você está realizando os seus valores, você está fazendo aquilo que deve ser feito. E aí você tem que acreditar na bondade do mundo, na bondade de Deus. Talvez Deus vai te dar de volta. Porque a lei da semeadura talvez não vai vir daqui. Vai vir de um outro lado, vai vir de uma outra parte. Tenha esperança, desenvolva um olhar de esperança. Calma, quietude. Quem você quer ser, de que jeito que você quer viver. Vamos devagar, vamos construir essas coisas, vamos pensar. Viu? Escreve no seu caderno. Gente, nós vamos estar aqui junto toda segunda e quarta. Traz seu caderno, traz papel, né, caneta, anota, digere. Desliga a live aqui agora, fica aqui mais 5 minutinhos, responde isso. O que eu vou fazer no concreto? Não fica só com essa ideia na sua cabeça, não. Traz isso pro concreto. Como que eu vou transformar isso aqui que a Ludona falou agora em ação? Eu tenho escutado mais capos na minha vida? Ou eu trago pessoas como Frankel para minha vida, pessoas grandes, pessoas altas, pessoas maiores do que eu? Por onde que eu tenho me norteado? Checa aí que bússola que você tem usado, tá? E o que você vai fazer a partir disso, tá bom? Vou só terminar com uma frase que às vezes a gente pensa assim, errei a vida inteira, fiz tudo errado e agora eu quero te falar. Frankel fala uma frase que é assim, ó. É sempre a hora H. Olha que lindo, gente. É sempre a hora H. Nunca é demasiadamente cedo e nem tarde demais. Então, a hora de você mudar, a hora de você melhorar é agora, viu? Não é amanhã, não foi ontem. Se você tá aqui, não é por acaso. Quero te pedir para você compartilhar essa live, para você me ajudar a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Viu? Vou deixar salvo, depois você vai lá, curte, me conta o que vocês aprenderam e o que você decide, a vida é decisão, tá bom? Quero agradecer todo mundo que tá aqui hoje, delícia estar com vocês, foi um tempo muito proveitoso. Segunda-feira nós estamos de volta, tá? E vai lá e curte, a gente conversa lá. Beijão, gente, amém, é sempre a hora H, isso aí, Fabi. Beijo grande, gente, vamos ganhar o dia, fica com Deus.